Quem conhece essa música? Opa! Bonnie Tyler. Segundou, meu povo! Segundou! Muito boa noite! Uma excelente semana para todo mundo que tá ligadinho aqui no Gazeta Esportiva. Como é que foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Foi muito maravilhoso? Foi muito estupendo? Eu espero que tenha sido incrível o final de semana de vocês e a gente está de volta aqui para uma semana inteira juntinho, se Deus quiser, com o programa Raiz, que tem hoje uma dupla de jornalistas espetacular. Ele está voltando de férias hoje, Alexandre Silvestre. Voltei para infernizar. E nosso grande jornalista comentarista, Alex Miller. Não, agora o mais legal é assim, Silvestre, eu lá tendo que escrever relatório, e-mail pro Antônio das chamadas aqui, que a gente tá fazendo um projeto super bacana pro ano que vem. Aí Silvestre senta do meu lado e quer fazer fofoca, quer saber de tudo. Eu falei, Silvestre, eu não sei, Silvestre. Agora não dá. Silvestre, agora não dá. Ele senta bem assim, ó. Então, né? E aí... A meia surda na praça, como dizem por aí. Gente, mas nós vamos fofocar agora ao vivo aqui durante o Gazeta Esportiva. O programa vai ser muito bom, vai falar de passado, presente e futuro. Temos os jogos do Trio de Ferro Paulista que aconteceram ontem com os empates de Corinthians e Palmeiras e a vitória do São Paulo. As informações do jogo de hoje entre Santos e Juventude. Se o Santos empatar ou ganhar, o Vasco vai para a zona de abaixamento. É, e o Santos sai. E o jogo é no Morumbi, hein? Thiago Salazar tá acompanhando tudo de pertinho. Muito lindo Ele o tá lá. Morumbi cheio. Cara, Achei que era o Salazar, muito lindo. Não Muito misture lindo. as coisas, mas tem quem gosta, tá tudo certo. Ué, claro mas que o Morumbi tem. cheio de santistas e de torcedores de outros times, que é raridade hoje em dia, né? Eu, como São Paulino, fico orgulhoso. Eu acho bonito ver o Morumbi cheio. Você vai lá? Você vai lá? Não vai dar, porque eu tenho a live tá no jogo logo na sequência. A hashtag tá no jogo. No nosso YouTube. Sequência do Gazeta Esportiva continua. Você continua na resenha, a hashtag tá no jogo no nosso YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Temos hoje a projeção do derby de quarta-feira pela Copa do Brasil também, né? O que vai dar nesse jogão. Além disso, temos o Brasil, campeão da América no futebol feminino, e os bastidores agitadíssimos do Coringão. Respira, prepara o café, o bolo e dicas. Aí, ó. Opa! Eu tô tentando comunicação com o nosso diretor, Isso. mas a hora que ele acertar o canal... Posso pedir desculpas? Voltei em grande estilo, errei o nome da intérprete. Que intérprete? Da música de abertura que você pediu hoje. Né, que é a Bette Davis Eyes. Como é? Midnight? É o nome da música. Eu falei Bonnie Tyler pela é? voz rouca, mas não é. É a Kim Carnes. Eu me confundi, perdão. Ah, por quê? Ela reclamou aí? Gente, deixa eu mandar 2 beijos. Eu quero mandar o primeiro beijo. Sem você aqui, Abel Silva. Querido Abel, que trabalha com a gente aqui, não tem um docinho pra mim, Abel. Não tem um bombom, um nada. Você não sabe como eu tô sendo tratada. Então, Abel, por favor, fique bom logo. Sinto sua falta aqui nos estúdios do Gazeta Esportiva, viu, meu querido? Sinto tanta saudade do Abel. Grande Beijo, Abel. Abel. Se recupere logo dessa... o Tchê tentou fazer às vezes aqui, mas, Abel... Eu sinto sua falta. E quero mandar um beijo pro Orestes, pra esposa dele, Simone, e pra gatinha que eles têm, que chama Branca, lá de Araçoiaba da Serra. Nossa. Agora a gente vai falar da enquete do dia. Obrigada, Tchê. Qual será o resultado da partida entre Santos e Juventude hoje? O Salazar tá lá. E não tá com frio. Vitória do Santos, empate ou dá o Juventude. Eu acho que vai dar Santos. Para você participar, você vai entrar lá no site gazetesportiva.com e vai votar na enquete. Fechou? Você, Alex. Eu acho que o Santos vai ganhar. E se não ganhar, vai cair o Kleber Xavier. Né? Agora, quem dá a bola é o Santos e o Silvestre. O Santos vence hoje de goleada 3-0, na minha opinião. Para festa no Morumbi cheio ou lotado. Muito bom. Então, bora pro palco desse jogo de logo mais? O jogo é o quê? 8h30? 8 horas. 8 horas da noite com o Thiago Salazar. Ele já está lá posicionado no estádio do Morumbi e vai trazer todas as informações do duelo entre Santos e Juventude, começando com a explicação de por que essa partida é aqui na capital, na casa do São Paulo e não lá na Vila Belmiro. Boa noite, Salazar. Sacrosanta.
Por causa de dinheiro, né, Michele? Não podia ser diferente. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Já já eu vou mostrar mais aqui do Morumbi, num dia que ele será tomado pela torcida do Santos, porque por enquanto os portões ainda estão fechados. Morumbi, vocês podem ver um pouquinho aqui atrás de mim, segue vazio até então. Informação exclusiva. Acabei de falar com uma pessoa responsável aqui pelas catracas do Santos hoje, no dia de hoje, aqui no Morumbi. 35.500 ingressos já vendidos. Isso significa uma renda garantida, por enquanto, de R$2.700.000 para o Santos. O Santos, que tem uma média de público lá na Baixada Santista, na casa dos 7.500 torcedores, uma receita que dificilmente ultrapassa os R$500.000. Só isso explica o motivo do Santos estar vindo para a capital. Atende um torcedor que é daqui e também traz mais receita para o clube. Lembrando que o Santos vendeu 3 mandos para uma empresa que pode trazer os jogos aqui para o Morumbi, ou para o Allianz Parque, ou para a Neoquímica Arena. É uma questão de negociação e dessa vez acharam melhor, acharam por bem, diante das opções, fazer aqui no Morumbi. Jogo importantíssimo, porque o Kleber Xavier está ameaçado no cargo. Isso não é sensação, não é impressão por causa dos maus resultados, não, isso é informação apurada de dentro do clube. O fato de Juan Pablo Vojvoda estar livre no mercado e os resultados não estarem aparecendo para o Santos com o Kleber Xavier, que é um técnico ainda novato, está há muito tempo no futebol, mas como técnico está vivendo a sua primeira experiência no Santos, já há muita insatisfação, cobrança e uma necessidade do Kleber Xavier dar uma resposta imediata. Hoje o Santos é o 17º colocado, 4 vitórias em 16 jogos. O Juventude é o 19º, 3 vitórias em 15 jogos. Situação muito semelhante. Teste de fogo, jogo de 6 pontos para o Santos e para o Kleber Xavier. Daqui a pouquinho eu volto, tem muita informação sobre Neymar, desfalques, escalação, e eu espero mostrar o Morumbi para vocês com mais público por aqui, Mi. Obrigada, viu, Salazar? Obrigada por todas as informações. Bom, é o que você falou, né, do Kleber Xavier também. Então é um jogo muito, muito importante. É muito importante, mas o Santos tem tudo para conseguir o resultado positivo. Se tiver tranquilidade, um mínimo de tranquilidade, de paciência, constrói naturalmente a vitória. O Juventude fora de casa, ele só fez um gol até agora no Campeonato Brasileiro, como visitante. Perdeu todos os jogos. E perdeu todos os jogos. Ele só fez um gol. Então não é possível que com o Santos vai ser diferente. Por mais que o Juventude esteja trocando de técnico, né? Talvez o Thiago Carpini chegue lá. Mas o Santos tem que aproveitar. Com o Neymar em campo, num estádio que ele gosta de jogar também, que ele tem história lá dentro. Enfim, o Santos, para mim, vai ganhar e vai ganhar bem esse jogo com o Juventude. E não tem outra alternativa. Não dá para vacilar nessa partida, confronto direto na briga da parte de baixo da tabela. Fundamental o Santos se distanciar, sair da zona do rebaixamento, tem mais time, joga em casa. Agora, com os números apresentados aí pela apuração do Thiago Salazar, eu fiquei decepcionado com só 35 mil ingressos vendidos até esse momento. De repente a galera vai chegar em cima da hora, mas, puxa vida, eu tava esperando mais de 40, 45 mil. Mas segunda-feira, Silvestre. Não, mas não existe mais isso no futebol. Eu concordo com ninguém trabalha. Não é isso. O futebol hoje em dia tem jogo domingo à noite, segunda de manhã, daqui a pouco vai ter jogo de madrugada. Então eu acho que isso não é mais desculpa. São Paulo é uma cidade, quantos milhões de habitantes? Tem santista pra caramba aqui. O Santos não jogava há muito tempo no Morumbi. O Neymar atrai um público gigante. Eu, sinceramente, estou decepcionado. 35 mil pessoas, não estou dizendo que é um público pequeno. Dá lá um clima para o jogo. Mas eu esperava pelo menos o anel de cima lotado. Eu tenho essas coisas comigo, negócio de torcida, de estádio cheio. Eu estou decepcionado com essa presença de público, que pelo menos incentive o Santos, que precisa muito da vitória. Muito bem. Daqui a pouquinho tem mais Santos e Juventude aqui no Gazeta Esportiva, ao vivo, direto do Morumbi. Agora nós vamos ver como que o Trio de Ferro se saiu nessa 18ª rodada do Brasileirão. Começamos pelo Corinthians, que suou, mas arrancou o empate do Fortaleza. Thiago Salazar acompanhou de pertinho e conta essa história pra gente. O Corinthians voltou à Neoquímica Arena neste domingo, dessa vez pelo Brasileirão, para enfrentar o Fortaleza, mas com a cabeça ainda no Palmeiras. Time reservaço, claro, por causa da decisão daqui a 3 dias, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.
O preço dessa escalação veio com 5 minutos de jogo. Félix Torres e André Ramalho deixaram Breno Lopes escapar. E Hugo Souza não chegou no chute cruzado. 1-0 para o Leão logo cedo. O Corinthians, mesmo sem os seus principais jogadores, criou oportunidades de sobra para pelo menos empatar antes do intervalo. O problema foi a pontaria. E olha, que podia ser pior, não fosse a trave salvar André Ramalho. Tudo bem que o foco está na Copa do Brasil. Mas com apenas uma vitória nas últimas 8 rodadas, Dorival Júnior teve que deixar um pouquinho o derby de lado para buscar o resultado aqui contra o Fortaleza. Por isso, já no intervalo da partida, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay e Mateuzinho voltaram para o segundo tempo. De cara, 2 lances e 2 pedidos de pênalti ignorados. Primeiro com Yuri Alberto, depois com Rodrigo Garro. E aí, hein? Dorival então mandou o Carrilho para o jogo, mas o Corinthians, apesar de um lance ou outro, não pressionou como se imaginava. O domingo só não foi tão ruim para os corintianos porque Carrilho, aos 48, aproveitou o rebote de Vinícius Silvestre e evitou a derrota em casa. Resultado, 1-1. Já são 4 rodadas seguidas sem vitória do Timão no Brasileirão, que vai ter que esquecer tudo isso, por enquanto. Afinal... A torcida tá ansiosa para esse jogo de quarta-feira, mas o empate, você acha que foi muito ruim esse empate pro Corinthians? Não, ué. Assim, empatar em casa não é legal no campeonato de pontos corridos, né? Principalmente contra o Fortaleza, que está lá embaixo na tabela, que não vem conseguindo bons resultados, embora esteja esboçando uma reação com a mudança de técnico. Mas, assim, o resultado em si não é bom. Mas, pelas circunstâncias, pelo time que o Dorival Júnior colocou em campo, só 2 titulares... acabou sendo aquela coisa de buscar o empate quando meteu a cavalaria no segundo tempo, conseguiu o empate já nos acréscimos, né? E, enfim, evitou a derrota, mas para o Campeonato Brasileiro não é um resultado bom. E esse negócio de poupar, eu já sou contra a filosofia de poupar. Agora, tem um jogo super decisivo na quarta-feira, claro, o jogo mais importante do ano, vai, talvez para os dois. Não dá para jogar domingo e quarta? Você não pode mesclar? Precisa botar quase que o time inteiro, reserva. O Palmeiras também fez isso. E Yuri Alberto ficou 3 meses machucado, gente. Pô, ele tá precisando de ritmo de jogo. Ele é novo, né, cara? É novo e não joga. Joga, começa o jogo. Pelo menos um tira tempo, com 10 né? do segundo Jogar tempo, um pouco, com 15. né? Talvez a estratégia seja, eu entendo até, né? Vou colocar o time em reserva. Se der, deu. Se não der, eu coloco a cavalaria. Aí depois perde quarta-feira e vai reclamar que não pôs o time. Pode descer do céu o cientista que for, que não vai me convencer. A não ser que o jogador esteja realmente... Um jogador, 2, o cara tem um problema no joelho, já é mais velho, tem uma lesão antiga. Você botar todo mundo na reserva... Só um adendo aqui sobre o meu comentário do Santos, que eu falei que eu tô decepcionado com 35 mil só vendidos para hoje. Silvestre. Mas tem uma explicação justa, acho que é a mais plausível. Qual é? O valor do ingresso. Quanto é? 70, 80 reais uma arquibancada para não só. Quer ver aqui, ó, tá vendo? Numa segunda-feira. 85 arquibancada norte para não sócio, 170. Puta, tá caro isso aqui. É caro, né? Agora, o problema que eu acho que não é nem poupar, é medo de o jogador se machucar. É diferente você poupar por questões físicas ou você poupar por medo de ele entrar e de repente se machucar. E perder. Mas aí eu saio de casa. Eu sei. Saio de casa. Eu sei. O Dorival mesmo falou na entrevista que vocês não sabem a diferença que faz 70 minutos a menos, 2, 3 dias antes e tal. Então é uma questão, tudo bem, medo de estourar o jogador, mas é atleta, gente. Joga quarta e domingo. Eventualmente você preserva um ou outro. Ok. Bom, e agora falando em quarta-feira, alguns dos principais personagens desse clássico projetaram o duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. É difícil, a gente nunca sabe como nós entraremos em campo. A preparação é nesse sentido. Por isso, nos preocupamos em resguardar nessa partida, para que nós possamos ter, pelo menos, uma equipe descansada, recuperada e, espero eu, bem treinada para um jogo de tamanha importância.
É um jogo que você não pode errar, tanto de um lado quanto do outro, você pode pagar um preço muito alto. Tivemos um jogo muito igual a primeira partida. Imagino que a segunda seja da mesma forma. Pequenos detalhes poderão fazer a diferença. Eu espero que estejamos preparados para toda e qualquer situação. Sim, é diferente. O derby é um jogo especial, a gente sabe disso. Mas aqui no Corinthians, todos os jogos são especiais. Cada vez que você coloca esta camisa, sabe o valor, a importância de cada jogo, como hoje. A gente já tem que tentar fazer melhor as coisas de que fizemos aqui, aún sabendo que a gente levou uma vantagem. Mas, como falei, agora toca descansar e trabalhar para o próximo jogo. A gente não vai abrir mão do nosso jogo, né? Que é um jogo de posse de bola, um jogo agressivo, que a gente tenta buscar o gol o tempo todo. Então eu acredito que não vai ser diferente dessa forma, entendendo que o resultado ele vai ser levado em conta a partir de certo momento do jogo, dependendo das condições do jogo, de como tiver o jogo, aí a gente sim coloca o resultado que a gente fez no primeiro jogo em conta. Mas, fora isso, é um jogo que começa 0 a 0, então a gente vai para ganhar, como vamos todos os jogos, e é dessa forma que a gente vai encarar. Né? Tem a diferença de ser na casa do adversário, mas nós somos um time maduro, a gente sabe como jogar esse tipo de jogo, é dessa forma que a gente vai para lá. Isso aí. Sentiu firmeza, Alex Miller? O discurso é esse mesmo, tem que ser, né? O jogador tem que falar isso mesmo, tem que demonstrar confiança, demonstrar seriedade, ao mesmo tempo falar da dificuldade de um jogo como esse, mas que já estão preparados, enfim, é o discurso normal do futebol. E é claro que a vantagem que o Corinthians tem é uma vantagem importante, né? E tem que saber administrar isso. Claro que jogando no Allianz Parque, o Palmeiras tem ao seu favor o gramado, né, que está mais acostumado, e a torcida. Só que isso não tem garantido ao Palmeiras bons resultados, inclusive contra o Corinthians. Na própria final do Paulistão, o Corinthians ganhou lá dentro por 1 a 0. Né? Então, a confiança existe, a vantagem é importante, mas é óbvio que está tudo indefinido aí. Vamos lá, Alexandre Silvestre, conta pra mim sua expectativa pro derby e tudo mais. Derby tem favorito? Pode ter favorito. Ué, na casa do Palmeiras esse? Calma. Vou controlar a minha ansiedade. Por favor, porque eu não consegui nem iniciar aí. Derby, eventualmente, tem favorito, depende da época de cada time. Já vi o Palmeiras chegar muito mais forte do que o Corinthians e vice-versa. Isso significa que o favorito ganhe? Não. Para o caso desta quarta-feira, qualquer coisa pode acontecer. Eu não enxergo favoritismo, nem pela vitória do Corinthians, que leva uma certa vantagem no jogo da volta, porque fez um jogo justo, honesto, raçudo, foi brindado com gol, venceu por 1 a 0, contagem mínima, pode perder por 1 a 0 no campo do Palmeiras, com a torcida a favor do Palmeiras. Então eu vejo um equilíbrio muito grande nesse momento. Acho até que o Corinthians, apesar de estar oscilando, não engrena muito e tal, eu vejo o Corinthians até um pouco mais pronto do que o Palmeiras hoje, por incrível que pareça. Sério? Sim, porque se você fizer um cara a cara... O Abel Ferreira, a gente vai falar do Palmeiras, ele tá tendo que remontar o time. Ele tá tendo que mudar muito, ele já não vai ter a defesa dele praticamente titular junta, coisa que não vem acontecendo nos últimos jogos, desde o Mundial. Então eu vejo o Corinthians com uma chance, com o time até se você fizer... Concorda, Alex? Acho que fizemos um cara a cara aí nos últimos dias. Quem é melhor? Quem é melhor, perdão. Cara a cara é tua outra emissora, Alexandre Silvestre. Foca no especial. Como é que é? Quem é melhor, perdão. É que é pau a pau, cara a cara, eu me confundi. Se você fizer o que também não quer dizer grande coisa. Não sei se é o Corinthians tem um belo meio campo, o Corinthians tem um ataque fortíssimo, o Palmeiras está se encontrando. E o Corinthians leva essa vantagem para o Allianz Parque. Eu acho que pela vantagem do Corinthians, eu colocaria 55% de chance para o Corinthians se classificar e 45% para o Palmeiras. Eu daria essa porcentagem. Mesmo com o impeachment, com todo esse burburinho. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. O jogador não sabe nem o nome do presidente. O Corinthians ganhou de 1 a 0 e pode jogar pelo empate. E outra, se o Corinthians perder por 1 a 0 e for para os pênaltis, nos pênaltis o Corinthians é mais favorito do que no jogo. Isso é verdade. Enfim, então... Eu senti agora uma pontinha de sentimento de medo. Não é questão de medo, é questão de realidade.
O Corinthians, mas uma hora o Palmeiras pode ganhar uma hora, mas dos últimos 11 ganhou só um. Então tem que... Então tá na hora de mudar. Passou da hora já. Eu não sei se a hora é agora. Mas você acha um absurdo achar que o Corinthians, por mais que não... O Palmeiras também não tá jogando muito bem. Eu não vejo uma grande diferença. Se você pegar posição por posição, o Corinthians tem... Não, o Corinthians ganha. Pô, eu acho que ganha. Nós fizemos semana passada aqui. Você tava agora, o Palmeiras, mesmo oscilando ainda, o Abel tentando consertar a coisa... Forte, é muito forte. Cara, o Palmeiras é um time chato pra caramba, muito forte. Um time muito competitivo. E outra, vai tentar fazer o primeiro gol nos primeiros 15, 20 minutos. E aí é outro jogo. Se o Palmeiras fizer 1-0 logo de cara, aí vira. Bom, também pensando no derby, o Palmeiras colocou em campo um time totalmente reserva, hein? Para encarar o Vitória lá em Salvador. E assim como aconteceu com o rival de quarta-feira, o Verdão só conseguiu chegar ao empate quando colocou os titulares em campo. No Barradão, Vitória e Palmeiras se enfrentaram pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E foi o Palmeiras quem teve a primeira grande chance de perigo nesse chute do Marcos Rocha para a defesa do Lucas Arcanjo. O Veiga cobrou o escanteio, o Luigi desviou e o Emi Martínez apareceu sozinho no segundo pau, mas cabeceou por cima. A resposta do rubro-negro baiano veio em grande estilo, quando o Ronald arrancou pelo meio e achou o Renato Kaiser na área. O centroavante ajeitou para o pé direito e bateu cruzado, sem chances para o Lomba, 1-0 Vitória. O time baiano se empolgou e após a bola rebatida pela defesa palmeirense para fora da área, o Baralhas acertou essa paulada para a defesaça do Lomba. No segundo tempo, o Verdão levou perigo nesse chute do Emi Martínez. O goleirão Lucas Arcanjo deu rebote, mas o Flaco Lopes foi travado na hora da finalização. Do lado do time mandante, o Baralhas acertou esse bom lançamento para o Eric, que partiu para o mano a mano com o Piquerez, cortou para o meio e chutou colocado no ângulo para fazer esse golaço indefensável para o Lomba. 2-0 Vitória. Esse pênalti duvidoso aí em cima do Sousa e convertido pelo Piquerez marcou o início da reação do Verdão, 2-1. E olha o Sousa de novo fazendo um cruzamento perfeito na medida pela esquerda na cabeça do Flaco Lopes. O Lucas Arcanjo até chegou nela, mas não foi o suficiente não para evitar o empate do Palmeiras. 2-2, placar final. Nós já jogamos aqui, eu já joguei aqui, o ano passado também jogamos aqui, é sempre um jogo, um campo difícil. Claro que depois de estar a perder 2-0 e tu consegues empatar, fica a sensação, ok, que lutamos até ao fim e que ainda conseguimos ir buscar um ponto. Mas a verdade é que nós na primeira parte tivemos oportunidades para sair na frente. Portanto, resumidamente, sim, deixámos aqui 2 pontos. O Abel estava meio bravo depois desse jogo. Nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Mas o Abel preferiu colocar todos os reservas em campo, inclusive o goleiro, né? O Marcelo Lomba, que não jogava fazia tempo, jogou muito bem. Ele fechou o gol em muitos momentos ali, ele salvou o Palmeiras em vários lances do Vitória, mas o time em si, reserva do Palmeiras, demonstrou que é muito abaixo do time titular. É uma coisa óbvia? Mas a gente sempre falou que agora o elenco do Palmeiras é muito forte e tudo mais. É forte para você tirar um e colocar outro, mas ter a base do titular em campo. Os 11 ao mesmo tempo demonstrou muita fragilidade, né? Mesmo assim o Palmeiras teve chance de abrir o placar, o Emiliano perdeu um gol incrível de cabeça dentro da pequena área, né? O Flaco Lopes também teve uma outra oportunidade, enfim. Depois que no segundo tempo entraram os titulares do Palmeiras, o Palmeiras foi buscar o 2-0, empatou o 2-2 e se salvou em relação a uma derrota que seria muito sentida nessa briga pelo título brasileiro também. Eu acho que o Palmeiras não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Abel deveria ter mesclado. Esse jogo era um jogo para ganhar do Vitória. Ia ser líder? Seria líder. Seria líder, né? Porque o Flamengo acabou pegando. Seria líder por pontos perdidos, né? Por aproveitamento, porque ele tem ainda jogos a menos, 2 em relação ao Cruzeiro, 1 em relação ao Flamengo. Neste momento, com esse empate, o Palmeiras estaria a 1 ponto do Flamengo e à frente do Cruzeiro, né? Se ele ganhar os 2 jogos que ele tem a menos, que são Juventude em casa e Santos fora. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora
saber se esses jogadores que foram poupados, os titulares, vão estar 100% quarta-feira contra o Corinthians. Encarar o Vitória no Barradão mesmo, o Vitória numa má fase, é sempre embaçado, lá é muita pressão, estádiozinho lá, tava cheio, torcida, é bem louco jogar, é bem difícil pro visitante. E o Palmeiras, aí vale a crítica que eu fiz pro Dorival Júnior, porque eu não concordo com esse negócio de botar time praticamente reserva, porque vai ter uma decisão daqui a 3 dias. Então o Palmeiras sofreu. Agora o Abel está tentando corrigir e melhorar o time em andamento. Ele perdeu os 2 melhores jogadores da equipe. Ele perdeu o Richard Rios, estava jogando bem, e perdeu o Estevão. E esse pênalti que deram para o Palmeiras, eu não daria. Para variar, é a expressão ponto de contato. Tem um ponto de contato sutil, o zagueiro ficou atrás do atacante, ele tenta, inclusive, evitar o contato. O atacante está com a passada, para mim é muito mais o atacante sem querer na passada, que ele bate na chuteira do outro e tropeça, do que para mim, né, no meu futebol. Mas hoje em dia, se você botar uma câmera fechada em todos os duelos, numa bola cruzada na área, entre todos os jogadores, vai ter um monte de ponto de contato para o ataque e para a defesa. Aí você escolhe a falta. O problema é que sem querer também é falta. Eu sei que sem querer é falta. Mas não houve, na minha visão, imprudência, nem imperícia, tudo bem. Que seria o sem querer, né? Mas é que o jogador tá com a bola, entrando na área, e por trás ele tem um toque, mesmo que sem querer ele cai. Mas pra mim é muito mais o atacante, por incrível que pareça, que provoca o contato sem querer, inclusive. Ele tá com a passada aqui, provoca o contato de costas pro outro, É, porque Silvestre. O pé tá fazendo isso, meu, querida. Silvestre, ele tá dando a passada. Então a passada dele bate no atacante. Ele tava em direção ao gol? Ele tava em direção ao gol? Mas não tem nada a ver ele isso tá dentro da área. Não importa. Ele tá com a bola? Tá. É pênalti. Não é pênalti. Como não foi pênalti no Internacional. De regra, dá licença. Confusão. Não consigo entender essas regras. Eu tô entendendo, mas cada hora é de um jeito. Olha, eu quero depois saber do Silvestre e do Alex Miller. Também não vou falar. Olha, esses 2 empates, né? O Corinthians e o Palmeiras. Quem que jogou melhor no final das contas, tá? Bom, e aí? Palmeiras ou Corinthians? Mas eu quero falar de novo desse, porque vocês me cornetaram. Como é que o cara que tá na frente faz a falta no zagueiro e... Quer fazer aqui? Não dá, eu tô amarrado aqui nos fios, né? Mas assim, você quando tá dando a passada, você tá dando a passada, o teu pé, né? O pé não levanta, você dá uma girada, faz o movimento... Nessa passada o zagueiro tava atrás e a sola da chuteira do atacante bate na minha visão do lance. Uma coisa muito sutil. Silvestre é anti mesmo. Não tem nada de anti. Como que eu sou anti? Anti de quem? Melhor o Corinthians ou foi melhor o Palmeiras no empate? Eu sou anti-vários. Melhor o Corinthians, melhor o Palmeiras? O Palmeiras conseguiu um resultado melhor do que o Corinthians, porque foi fora de casa e buscou um 2-0. Melhor o Corinthians, melhor o Palmeiras? Assina embaixo. Pronto, com fritas. Vamos lá. Além do pênalti, também causou polêmica a maneira como o Abel Ferreira deixou a coletiva pós-jogo, né, gente? Porque o pessoal ficou comentando muito disso. Forca pro Abel. Foi mal educadinho. Mal educadinho. José Paz está na academia de futebol e vai esclarecer o que aconteceu na sala de imprensa do Barradão. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, uma polêmica danada essa curta entrevista coletiva do Abel Ferreira, que durou pouco mais de 5 minutos. E aí, em dado momento ali da entrevista coletiva, o Abel Ferreira foi questionado exatamente sobre o derby que vai acontecer na próxima quarta-feira no Allianz Parque, pertinho aqui da Academia de Futebol. E aí aconteceu essa situação que vocês vão acompanhar aqui agora no Gazeta Esportiva, e na volta eu explico um pouquinho mais sobre tudo isso que rolou. Pode rodar aí, diretor. É um jogo extremamente importante para nós, temos objetivos nesta competição e queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um em nossa casa e, portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado mental? A preparação mental? vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado.
Tá aí, então, Abel Ferreira deixou a entrevista coletiva, então, de uma maneira, assim, muito rápida, causando uma surpresa. Muitas pessoas que estavam assistindo ao vivo essa entrevista do técnico Abel Ferreira depois do empate lá no Barradão. O que eu posso trazer de informação para vocês? Quando o repórter foi ali e perguntou para o Abel em relação ao derby, em relação ao jogo com o Corinthians, o assessor do Palmeiras, que estava lá na sala de imprensa no Barradão, lá em Salvador, disse que aquela seria a última pergunta. Então, o Abel estava respondendo sobre o jogo contra o Corinthians. Se vocês perceberem ali, quando ele termina de falar sobre o jogo contra o Timão, ele já vai meio que se levantando para sair. E aí um outro repórter, então, interpela, pergunta ao Abel sobre a preparação do jogo, desse jogo contra o Corinthians. E aí o Abel tem essa resposta aí rápida, rasteira, e sai da sala de entrevistas coletivas, perdão. Daqui a pouquinho vocês vão poder falar sobre isso aí no programa de hoje. Eu tô aqui na Academia de Futebol. O Palmeiras se reapresentou hoje aqui visando exatamente esse confronto contra o Corinthians, né? Murilo e Fux são desfalques aí, na verdade eles podem até pintar, o Murilo mais, né? Pode pintar nesse jogo contra o Corinthians. Por quê? Porque o Murilo já está entregue à transição física do Palmeiras. Teve uma lesão muscular importante durante a disputa do Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, não joga há muito tempo. Bruno Fux tem um edema, então o Fux hoje aqui fez parte do treinamento no gramado, parte na academia, então muito difícil ele jogar esse jogo contra o Corinthians. Já o Murilo trabalhou hoje no gramado, por exemplo. É bem verdade que em separado, mas já trabalhou no gramado aqui da Academia de Futebol. Então o Abel leva essa dúvida para o jogo de quarta-feira, que será no Allianz Parque, repito, pertinho aqui da Academia de Futebol, e a gente só vai saber minutos antes qual a escalação de fato o Palmeiras vai entrar para tentar reverter aí a derrota no jogo 1 lá em Itaquera. Tá bom, Michele, devolvo para vocês aí. O que vocês acharam do Abel lá na entrevista coletiva? Foi mal educado, não foi? Foi mal interpretado? Vocês podem debater à vontade aí no programa, tá bom? Devolvo para você, querida. Zé, fica aí, Zé. Peraí, Zé. Você deu toda a explicação. Agora a gente vai dar uma olhada, seguindo a sua explicação, se é isso mesmo. Porque também ele podia ter falado, não, já foi a última pergunta, boa noite a todos. Vamos ver como é que ele fez? Vamos ver como ele fez. Tá no ponto, diretor? Ai, que grosso o Abel, nossa. Tá no ponto? Deixa eu ver. Estúpido. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado mental. A preparação mental. vou fazer lá a partir de agora. Muito obrigado. O que é que ele falou? A preparação vai ser a partir de agora. Porque a Preparação preparação nem começou. A preparação vou fazer Eu a partir acho. Na de verdade agora. já começou, porque ele poupou titulares do jogo, né? Mas tudo bem. Assim... Cada um com a sua visão do fato. Zé, Isso, acho que ele foi um pouco deselegante, mas ao mesmo tempo a pessoa pode estar com uma dor de barriga e sair correndo. Você Então, sabe? a única coisa que justificaria o Abel sair desse jeito é um chamado. É um chamado. Ele saiu outro dia, só que aí... É que ele tá comendo mal, eu acho. Tá tendo desinteria toda coletiva. Aqui, ó, vou falar. Vai, faz uma pergunta pra mim, preciso ir embora. Gente, estamos vivendo... Michele, uma pergunta pra você. O que você tá achando do programa de hoje? Ai, nossa senhora. Como você é grossa, eurocentrista, Podia falar colonizadora. Mas eu acho que tem jeitos e jeitos. Eu também acho. Viu, José Paz? Eu acho que não precisaria ter saído desse jeito. Não precisaria, Silvestre, mas precisaria. agora, de novo, colocar na vala do nossa... Ninguém tá pondo na vala. Muita gente. Ô, Mas não precisa ficar Deus, lambendo Ô, também, Silvestre, passando pano. O problema, sabe qual que é? É que não foi o Dorival que fez isso, que é um cara gentleman sempre, e uma vez... Ele tá colecionando atitudes grosseiras, estúpidas, chutando coisa, empurrando pessoas. Chutando o microfone. Toda hora. Pra mim, Toda isso hora. aí... Ele tá só... Eu não queria responder essa pergunta, já tinha acabado, já tinha avisado. Ele ainda deixou o menino falar. É que ele trata a imprensa como lixo, cara. Esse que é o não problema. trata como lixo. Eu vou dar um não, recado, discordo. vocês continuam debatendo já. eu Eu mais quero disso continuar com essa polêmica aqui no Gazeta Esportiva. Dos recortes e das edições das redes sociais, do VAR, do frame. Calma, porque isso aí Silvestre. tem 2 segundos e aí vamos julgar. É demais. Fala, Silvestre. 30 segundos só? Coisa, fico valendo. Porque é o seguinte, é óbvio que o Abel não foi educado. Eu não estou dizendo que ele foi educado, ele foi deselegante. Né? Mas o Abel, ele já confessou isso, inclusive que ele usa a coletiva para desviar foco. Então é uma ceninha. O meu sarrafo de educação no futebol, estresse, jogo, competição e tal, é bem diferente do de muita gente. 15 segundos. Então para mim, o cara... Aliás, esse tipo de atitude não faz nem cosquinha em atitudes
que eu vi já do Muricy, que é meu amigo, do Tele Santana, que eu não tive a oportunidade de entrevistar, do Felipão, do Luxemburgo, é jogo de futebol, é competição. O cara já não gosta de dar entrevista, que é uma obrigação dele, mas enfim. Então, foi deselegante? Foi. Agora, o recorte de 2, 3 segundos, olha como o cara é grosso, tem que... Já deu, vai dar um minuto, Silvestre. Então pronto, já terminei, já deu recado. Beijo pra Marina, que tá assistindo Gazeta Esportiva. O São Paulo foi o único integrante do trio de ferro a conseguir vencer nessa rodada. O resultado muito importante, já que o jogo contra o Inter no Beira-Rio era considerado um dos mais difíceis nesse início de trabalho do técnico Hernan Crespo. No Beira-Rio, o Internacional começou a partida contra o São Paulo com uma boa oportunidade nessa bomba do Alan Benítez. O Rafael voou e defendeu. O time da casa seguiu pressionando, tentando, mas não conseguia acertar o gol. E quando a partida estava perto do intervalo, Enzo Dias cobrou o escanteio e Arboleda subiu mais alto que todo mundo para cabecear e balançar as redes. 1-0 São Paulo. A segunda etapa começou com essa chance do Luciano. André Silva tentou de cabeça, mas parou em Rocher. A resposta do Colorado veio nesse chute do Bernabé no limite da... Os atletas, o grupo, porque aqui neste momento que entra faz bem, ajuda o grupo, entende aquilo que o jogo precisa, defendem a identidade que a gente pretende. Mas são eles que jogam bem, que estão confiantes, o resto é uma consequência. Tá certo. Bom, agora é a vez da Marina Buffon chegar aqui no Gazeta Esportiva com o dia seguinte do São Paulo. Boa noite, Má. O time mudou da água para o vinho com a saída do Zubeldia e a chegada do Crespo, não é isso? É isso sim, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa segunda-feira. Que arrancada tem tido o time do São Paulo, principalmente se a gente utilizar o recorte do Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do Hernan Crespo, desde então, depois da Copa do Mundo de Clubes, o clube teve 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Iniciou com uma derrota para o Flamengo, é verdade, mas depois já empatou com o Red Bull Bragantino fora de casa e 4 vitórias seguidas contra o Corinthians no Clássico, depois Juventude, depois Fluminense e no final de semana agora contra o Internacional na matéria que a gente acabou de ver. O Enzo Dias, lateral esquerdo, que deu ontem mais uma assistência, inclusive falou sobre esse momento do São Paulo sob comando do Crespo. Olha só. Acho que o time se propuso jogar de outra forma. La verdad que muy comprometido con cada partido que nos toca afrontar. Sabíamos que no podíamos seguir en la situación que nos encontrábamos, no merecíamos. Y bueno, y empezamos a doblegar el compromiso de cada uno de nosotros para conseguir la victoria. Hoy pudimos enderezar y estamos todos... en el camino de la buena suerte, de que se nos están dando los resultados, pero también es el trabajo, es el compromiso y es la ambición de querer salir de la zona en la que estábamos. Este equipo no merecía estar ahí, somos São Paulo y tenemos que estar peleando todos los campeonatos. Aí então, o Enzo Dias falando sobre a situação do São Paulo, que estava e que está agora. Então, só para a gente trazer aqui, quando o Crespo chegou, ele disse que o Brasileirão era urgente. O São Paulo estava ali muito próximo da zona do rebaixamento e nesse momento o Tricolor está na 8ª colocação, 25 pontos conquistados. Foram aí, com o Crespo, 15 pontos conquistados em 6 partidas. Para vocês verem a diferença para o técnico anterior, o Zubeldia teve 12 rodadas e nesse período foram 12 pontos. Então, com menos da metade dos jogos, o Crespo conseguiu pontuar mais do
que o Subeldia havia conseguido nas 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, agora nesse momento, como eu falei para vocês, São Paulo está na 8ª colocação, mirando o G4, não mais fugindo da zona do rebaixamento como estava antes, tão preocupado. São Paulo está a 4 pontinhos só do G4, que agora é o Bahia ali na 4ª colocação, com 29 pontos, São Paulo com 25. Então está chegando muito perto, de fato, o Hernan Crespo aí de fazer com que o São Paulo chegue aos 4 primeiros colocados. Lembrando, é claro, que ainda tem as Copas. São Paulo também conseguiu uma vitória importante na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, jogo que acontece na quarta-feira, o jogo da volta. Tá certo, gente? Eu volto com vocês aí para vocês discutirem. A gente vai falar do Corinthians, né? Porque talvez essa seja a semana mais importante do ano para o Corinthians. Além do derby de quarta-feira valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil, no sábado, os sócios vão votar o impeachment do presidente afastado Augusto Melo. Aí o que acontece? Diante desse cenário, qualquer evento no clube vira palco para disputa política. Então a gente vai ver a reportagem do Caetano Fernandes. No último sábado, o Corinthians fez a reinauguração do Terrão no Parque São Jorge. Porém, o foco do evento, que contava com ex-jogadores e diversas homenagens, acabou sendo desviado com a presença de Augusto Melo e Osmar Stabile, que falaram com a imprensa e foram questionados principalmente sobre a polêmica coletiva de Romeu Tuma Júnior na semana passada. Não há previsão e eu vou marcar quando eu achar que devo, já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível, o Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. Agora, em relação à pergunta de fato. Em cima até... Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. Patética, né? Então ele que vai pro Flamengo, ele vai ser presidente do Conselho do Flamengo, porque aquele é um presidente afastado, estatutariamente ele é afastado. Então ele que vai pro Flamengo, que é um absurdo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo, o Corinthians é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, e eu vi um presidente do Conselho afastado falando uma asneira dessa, né? Patético, né? Ridículo. Se você não conhece o presidente do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, o cara em menos de 2 meses quer armar coletiva, ele quer mais aparecer, criticar, é o desespero, porque ele sabe que a gente vai voltar dia 9, e é o desespero dele. A gente vai voltar para tirar essas pessoas daqui que estão fazendo mal ao Corinthians. O Corinthians não quer ser time nenhum. O Corinthians é Corinthians. Tá? E o que dá para fazer é um benchmark com outros clubes. Para tomar conhecimento, saber de que forma foi adotado lá, né? Que acredito eu que o período lá atrás foi de uma forma, hoje deverá ser de uma forma completamente diferente. Porque o mundo anda, o mundo se transforma e tudo se transforma. Então nós precisamos, na verdade, saber qual é a necessidade do Corinthians. Tudo isso nós estamos trabalhando para ver a necessidade. Então, o que foi adotado lá atrás pode ser que não funcione aqui na frente. Já tem outras necessidades agora. O Tuma chegou a dizer que você pode ser afastado caso volte mais algumas outras vezes. Como fica a sua cabeça sobre esse assunto? Você vê a ameaça que ele faz? Eles jogam isso no ar. Manda ele provar. Primeiro, para ele me afastar de uma suposta conta minha, das nossas contas que foi reprovada, faça a perícia das contas. Para ele me afastar daqui, nós temos que fazer uma perícia das contas. Aí ele prova para mim que as contas que foi reprovadas são minhas ou se são da gestão passada. Está comprovada pelo Papa da Contabilidade, por uma auditoria independente, que as contas tem muitos erros nas contas com mais de 250 milhões. Eu acho que é melhor você perguntar para o associado, né? Eu tive conversando com vários associados e eu percebi que a mudança foi drástica, né? Entre aquele momento lá em dezembro do ano passado, depois de janeiro do ano passado e hoje. O associado tomou conhecimento de tudo o que estava acontecendo na gestão e eu acredito hoje que com tranquilidade, como eu disse ontem, com tranquilidade o associado vai vir e vai transformar, vai mudar. O Corinthians não pode continuar da forma que estava. Existem 5 impeachments aí rodando. Então é impossível a gente permanecer com esses impeachments aí e o Corinthians sentindo. Bom, a gente volta para o Morumbis agora com o Thiago Salazar, está lá no estádio, palco do jogo de daqui a pouquinho. Fala uma coisa, Salazar, saiu a escalação do Santos para esse duelo de daqui a pouquinho contra o Juventude? Olha só, Michele, a escalação oficial ainda não saiu, sai daqui a pouquinho, mas a gente tem um provável time, o time que treinou ontem no CTR Pelé. O Santos deve começar a partida aqui contra o Juventude com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Gil, Luan Pérez e Souza, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar
Roleiser, Barreal e Tiquinho Soares. William Arão e Guilherme seguem de fora, nem no banco de reservas, estão entregues ao departamento médico. E o Mike pode estrear hoje, está relacionado. Além disso, o Neymar pode quebrar um jejum de 3 anos sem fazer 5 jogos inteiros em sequência. Se hoje ele jogar o jogo inteiro, ele quebra esse jejum de 5 anos. E para encerrar, o Márcio Gabriel vai mostrar para vocês como é que está o Morumbi. Bola rola aqui às 8 horas da noite. Neste momento, 36.700 ingressos já vendidos, renda perto da casa de 3 milhões. E o Morumbi aos poucos vai enchendo aqui para a partida de logo mais, Mi. Muito obrigada por todas as informações, Salazar. Bom trabalho para você. Resultado da enquete. O que vai dar hoje no jogo do Santos aí contra o Juventude? O que o pessoal disse lá no site gazetesportiva.com? Que vai dar Santos. 48% dos votos. É isso? Dá tempo do Alex Miller dar uma última informação que você tem no... Só para falar que Anderson Daronco vai apitar o derby. Não sei qual que é a ideia da comissão de arbitragem da CBF de colocar um árbitro que o próprio Abel chamou de gordo recentemente. Insinuou, um gesto. Então. Isso. Gesto. E então, quase foi também expulso aí, do Brasil. Assim, e ele já apitou 6 derbys na vida, 2 vitórias para cada lado e 2 empates, né? Então tá equilibrado. Nós vamos ter hoje, na quarta-feira, a decisão de quem vai levar melhor. Empate, tira-teima, tá certo? Então, Daronco vai apitar o jogo. Tchau, galera. Muito obrigada, Silvestre. Obrigada, Alex Miller. Fiquem agora, você de casa, com o Jornal da Gazeta. Tchau.